Olá, gente, muito boa noite. Estou aqui de novo para mais um capítulo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. Enquanto as pessoas vão entrando, essa live vai ficar gravada para que muitas pessoas acompanhem depois. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui através da minha página pessoal. Estou terminando aqui de compartilhar. Apocalipse capítulo 12. Já tenho novidades. Depois que nós terminarmos o livro de Apocalipse, para o conhecimento crescer mais um pouquinho, nós vamos ler, aprender alguns de Daniel, alguns de Isaías, não todos, só a parte onde fala sobre o final dos tempos, tá? Então, terminando Apocalipse, temos novidade aí. Mas vamos terminar Apocalipse. Tá tudo certo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, fala sobre a mulher e o dragão, né? Que é conhecido como a antiga serpente. Vamos... Deixa eu apagar aqui. Acabei clicando algo sem querer aqui no computador. Versículo 1 diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso não parece familiar? Vocês lembram que José contou um sonho para os seus irmãos? Deixa aí marcado e vamos lá. Não é semelhança não, não é coincidência não, é a palavra de Deus mesmo. Deus já falava lá no Antigo Testamento, Deus já mencionava o que ia acontecer de salvação e o final dos tempos. Gênesis 37, versículo 9. Vamos lá para Gênesis, pegue a sua Bíblia aí. 37, versículo 9. Versículo 9. Diz assim: Teve ainda outro sonho e se referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas, com ele é 12, né? Se inclinavam perante mim. Olha só, tá falando que ele sonhou com o sol, a lua e as 11 estrelas. Se vocês olhar, a mulher aqui representa Israel. Vocês sabem que o nome Israel surgiu através daquela mudança que Deus fez no nome de Jacó. Jacó, que era um homem enganador, o seu nome dizia já um homem enganador, Deus transformou para Israel e acabou-se sendo hoje uma nação, né? Então aqui quando fala sobre a mulher, está se referindo a Israel. Quando se fala a coroa de 12 estrelas, está simbolizando as 12 tribos de Israel. Lembra que nós lemos alguns capítulos anteriores, eu não me recordo agora, que é muita coisa do livro do Apocalipse, que fala lá das 12 tribos, cada tribo vai ter 12 mil pessoas que vai pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, é isso aí. Refere-se a
a essas 12 estrelas, né? Que são estrelas que vão brilhar, vão ser candeeiros, né? Vão ser luz no meio do caos. Volte lá para Apocalipse e vamos dar continuidade à leitura do versículo 2. Que se achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Aqui quando fala, são pessoas que vão praticamente passar por situação de tormento. Pessoas vão viver situação cruel. Vai ser um momento de muita dor, de muito tormento. Mas são pessoas que têm, assim como a grávida já tem a promessa de vai vir um filho ou uma filha, a promessa também de que se perseverar, ser fiel até o fim, vão ser salvos, mas vão passar por dor. Ou seja, mesmo sabendo que no final vai valer a pena, vai sentir a dor. Eu quero que vocês vejam uma referência bíblica em Miqueias 4, versículo 10. Miqueias é um livro lá, depois de Daniel você vem embora lá, é um livro bem pequeno, dá um trabalho de achar, mas acha. Miqueias, deixa eu ver a referência aqui, 4, versículo 10. Depois é Oséias, vai-se embora. Próximo de Jonas, Naum, Miqueias 4, versículo 10. Diz assim, é uma referência que faz parte do entendimento de Apocalipse 2, 12, versículo 2, que diz assim, 4:10. Sofre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como está para dar à luz, porque agora já sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Aqui está falando, em Miqueias está dizendo que muitas pessoas vão fugir, não vão aceitar o reino do mal, do anticristo, da besta, do falso profeta. E essas pessoas vão ir para lugares que não gostaria, até mesmo fala-se sobre o deserto, um lugar onde não tem nada. E essas pessoas vão sofrer muito, mas mesmo elas sofrendo muito, passando fome e sede, diz lá em Miqueias 4:10 que Deus vai redimir, Deus vai salvar essas pessoas que não aceitarem a imposição do anticristo, né? Aquilo que o anticristo vai impor sobre o mundo. Vamos para o versículo 3. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão. Gente, o dragão aqui é a serpente, tá? A serpente, grave bem isso na sua cabeça. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Aqui está falando de poder, de autoridade que ele vai ter no mundo, e ele vai ter, como diz, um dragão grande, tipo, poderoso, vai ter poder mesmo, e vai ter domínio sobre esse reino, né? Porque você lembra que quando Jesus foi tentado, disse que o diabo levou num lugar alto, né? Ali diz a palavra, e mostrou todos os reinos do mundo. E ele disse para Jesus, eu te darei se te prostrar e me adorares, porque a mim foi dado. Quem que deu a ele, Adão e Eva, quando pecou? Aí Jesus Cristo falou que adorará só o Senhor Deus, e só a Deus servirá. Então, essas pessoas que realmente decidirem adorar somente a Deus, somente ao Senhor, prestar culto, não se dobrar diante das imposições do mal, essas pessoas serão salvas. Então os reinos, o mundo jaz o maligno. Quando fala jaz o maligno, o inimigo tem ainda esse poder. E o que Deus faz?
Tenho a igreja e o Espírito Santo atuante e a palavra de Deus através de pessoas que profetizam, que falam. E o Espírito Santo convence, os anjos de Deus entram em ação. Então é o mover de Deus. Olha, porque é uma luta ganhar uma alma. Porque há lutas, há batalhas. O mal não quer abrir mão de pessoas que são do mundo. Tem gente que até brinca, né? Ah, eu sou do mundo, mas um dia eu vou ser de Deus. Bom, se Deus tem um plano, um propósito e orações e intercessões para arrancar das garras do inimigo, não vai ser fácil, vai ser uma luta mesmo acirrada, travada. E só Deus para trazer, só Deus para salvar. Por isso que é importante as orações, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Aquilo que é impossível para nós homens, Jesus disse, tudo é possível para Deus. Vamos. Pastor, tem alguma referência desse versículo 3? Aí tem. Daniel 7, versículo 7. Inclusive nós vamos depois de Apocalipse, vamos estudar Daniel, somente essas partes que é complemento do Apocalipse, para o entendimento se abranger mais ainda. Daniel 7, versículo 7. Porque estamos apenas pegando as referências que Daniel teve, né? Experiências, visões que Daniel teve. Depois nós vamos estudar mesmo que Daniel viu o que aconteceu. Daniel 7, versículo 7. Olha só, esse versículo lá que fala que um dragão, Daniel já vê esse dragão, esse mal aqui. No versículo 7 ele descreve, ó, Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Por isso que ele tem poder, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Está referindo a palavra lá de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Então está dizendo que ele vai ser o mais terrível, ele vai vir com ódio, sabe aquela situação que muitas vezes as pessoas dizem assim, vem com sangue nos olhos. Aqui está falando aqui que esse dragão é grande, vermelho, essa serpente, sangue, quando fala sangue nos olhos, se fala, meu Deus do céu, misericórdia. Então, porque quer dizer que a pessoa vem com grande fúria. E Daniel diz que ele vem para despedaçar mesmo, para destruir. Porque a função do diabo é roubar, matar e destruir. Então ele vai vir. Esse é um quarto ser mais cruel possível. Todos são cruéis, mas esse daqui vai se destacar na crueldade. É igual aos dias de hoje, né? Tem gente que o mal usa pessoas que parece que se destaca. Cada dia você percebe uma maldade mais cruel do que a outra. Então é coisa do diabo, gente. Não tenha dúvida disso. Voltemos lá para Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que diz assim: a sua cauda, deixa marcadinho em Daniel, lá coloca uma folhinha, um marcador de texto em Daniel, que nós vamos voltar para Daniel algumas vezes mais. Voltando aqui à leitura, 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Aqui está falando que o diabo caiu por terra e junto com ele arrastou uma terça parte dos anjos, ou seja, de 100% dos anjos de Deus ele arrastou 33%. Essa é mais ou menos o cálculo. Então, se há milhares e milhares e miríades de anjos, muitos, milhões, então não foi pouco, não são poucos os demônios que agem. Para você ter ideia, na vida de um jovem chamado endemoniado Gadareno, dentro daquele corpo existia 6.000 demônios. Como é que pode? Se um demônio, quando sai de uma pessoa, ele vai por lugares áridos, secos e não encontra morada, ele não quer ficar inabitável, ele quer habitar
em um lugar. Então, quando ele volta para o corpo de uma pessoa que um dia foi limpo por Deus e a pessoa vacilou e ele veio, o inimigo ele não volta, ele volta com reforço, ele volta com mais 7. Então, o estado da pessoa, por isso que Jesus disse, se torna pior do que o início. Então, se um demônio causa um estrago, 7 e 6 mil é absurdo, gente. É uma pessoa completamente incapaz de ter domínio sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus nervos, sobre a sua cabeça. Então, o milagre que aconteceu na vida daquele endemoniado gadareno é um milagre impressionante e tremendo, porque jamais alguém poderia se libertar ou ser livre da sua situação que estava se não tivesse um poder maior. Por isso que Jesus disse na sua palavra que o inimigo ele é valente, ele não quer. Aí Jesus, mas vindo um outro mais valente, Jesus é muito mais valente e poderoso, vem, prende, amarra o inimigo e faz a obra. Então só Jesus hoje tem o poder, por isso que no nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus no céu e na terra ele tem o poder. Então esse nome que nós devemos nos agarrar diante de tentações, de perseguições, de problemas, diante do que for, diante de setas e dardos, diante de pesadelo, diante de alguma coisa que venha para nos afligir. É o nome de Jesus que a gente deve recorrer. Não existe outro nome, não adianta pedir o nome de Paulo, de Pedro, de João, que não funciona. Não adianta pedir me socorre pai, me socorre mãe, porque só no nome de Jesus. Vamos continuar? Então está dizendo aqui que a terça parte lançou-se terra e diz que o dragão, a serpente, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Vamos ver uma referência bíblica, Daniel 8, versículo 10. Deixa marcado Daniel que nós vamos dar a lida lá. Daniel 8:10. Daniel teve a mesma visão do que aconteceu. Calma que eu vou explicar mais ainda. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus e alcançou do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Aqui está falando praticamente a mesma referência lá que João disse. Aqui fala sobre a queda do diabo, e junto ele não caiu sozinho, ele conseguiu influenciar e trazer consigo para essa terra. Deus lançou da habitação do Todo-Poderoso. É importante você saber, e eu mencionei aqui em alguns capítulos anteriores, mas eu vou recordar para você. Existem 3 tipos de céu. O primeiro céu, que vai além das nuvens. Existe o segundo céu, que é estrelar, sol, lua. E existe o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então, quando o diabo caiu por terra, ele caiu dos céus. Lembra lá, as pessoas acham que o livro de Jó é um livro que acompanha mais ou menos uma era depois de alguns profetas. Não, o livro de Jó, pelos historiadores e pessoas estudiosas, dizem que é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. É os que dizem. E há de se entender dessa forma, porque diz quando os filhos de Deus iam adorar, os filhos de Deus, os anjos, quando as pessoas que se prostravam, adoravam a Deus através das suas vidas, o diabo se apresentava, ou seja, ele tinha esse acesso. É complicado, eu não vou entrar nesse detalhe não, senão vai complicar. Então, quando o inimigo caiu, ele caiu do terceiro céu e ele ficou numa região. Por isso que existem na Bíblia potestade do ar, nos ares, onde o inimigo ele faz o seguinte: ele faz com que a pessoa ore, e muitas vezes as orações não são respondidas, porque vocês lembram a passagem de Daniel que ele orou, e a oração não era respondida. Ele estava ali orando, aplicou seu coração, era um homem dedicado a Deus, e a oração não vinha. E foi necessário vir o arcanjo, nós vamos falar sobre, inclusive tem a passagem aqui que fala sobre ele. Ele veio e desobstruiu o caminho para que o anjo passasse. Por quê?
é importante a gente entender isso? Porque quando Jesus disse, perguntaram, quando que é a tua volta? Quando que o Senhor vai voltar? Ele falou que ninguém sabia, somente Deus. Naquele momento ele estava na terra, ele falou que nem os anjos sabem e nem ele, mas somente Deus. Então quando ele morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, hoje ele já sabe. Com certeza Deus e ele e os anjos já está programado para voltar. Porém o dia e a hora ninguém sabe, por isso que ele falou, vigiar, tomar cuidado para não ser pego de surpresa. Porque o dia e a hora não é revelado. Entenda o seguinte, o inimigo, assim da forma que ele bloqueou Daniel para receber a oração, se Jesus revelasse o dia e a hora que ele fosse voltar, o inimigo, ele não está mais no terceiro céu, ele abateu, digamos que ele está no segundo andar, é como se fosse, foi humilhado, exatamente, Deus humilhou ele. Então ele se sentiu humilhado, então já no céu não pode, na habitação do Deus Todo-Poderoso não pode. Então ele ficou na região celestial, nos ares, potestade do ar. Então ele tem esse domínio ainda no céu. Se você não sabia disso, fique sabendo. Mas não o terceiro céu. Então quando ele caiu, ele fica nessa região. Então se Jesus dissesse o dia e a hora, o inimigo com certeza ia colocar esta porcentagem de 33% desses anjos caídos para fazer um bloqueio para que houvesse uma guerra no céu e Jesus não voltasse e não conseguisse arrebatar um povo. Então vai ser um estalar de dedo. Assim como o trovão de um lado, o relâmpago de um lado para o outro, Jesus falou que é a volta dele. Então vai ser muito rápido. Não vai dar nem tempo do inimigo. Então o inimigo tá ali de prontidão, ele fica ali nas regiões, tipo, como se ficasse patrulhando a fronteira celestial para que a igreja não suba, porque ele sabe que a igreja subindo os dias dele, tá? Então ele não vai querer, ele vai tentar abreviar os dias para que ele consiga destruir o máximo de pessoas possível. Gente, é muito sério. É muito sério. Inclusive, eu não sei por que muitas pessoas não estão parando para ouvir os ensinamentos de Apocalipse, que são coisas que vão acontecer, gente. Eu fico triste e com tristeza no coração, não me alego por isso. Vou saber que pessoas não estão nem aí para coisas tão importantes como essa. Mas você é privilegiado, privilegiada que vai ouvir essa live. Então, quando fala aqui em Daniel 8:10, vamos avançar. Ah, não, peraí, tem outra passagem. Quando fala aqui que estava de frente da mulher para dar à luz, para devorar o filho quando nasceu, aqui vocês lembram que Jesus Cristo, quando nasceu, aquela história dos magos, os presentes, Herodes disse, quando vocês souberem onde ele está, me avisa. Herodes era o rei. E esse Herodes ouviu falar que ele seria o rei dos judeus. Espera aí, Herodes era o rei dos judeus, Herodes era o rei ali daquele momento. Então, que rei é isso? Vai tomar meu lugar? Diz que Herodes pediu que ele se informasse, mas não era informar para que ele fosse adorar conforme ele disse que ia adorar. Ele queria ir para matar. Então ali o Herodes é a figura do diabo que queria que fosse... Aí quando os magos foram adorar e resolveram ir embora, seguir outro caminho, nem voltaram para dar resposta a Herodes, porque Deus colocou temor no coração deles, Deus não permitiu que eles voltassem. Herodes ficou furioso, assim como o inimigo vai ficar furioso. Então Herodes decretou uma lei para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus tinha acabado de nascer. Então o inimigo queria, quando fala aqui que a fim de devorar o filho quando nascesse, Jesus já tinha ali, já tinha uma sentença de morte. O inimigo já queria, porque queria que o plano de Deus não se cumprisse. O que Deus fez? Usou um anjo e avisou a José, José, foge para o Egito, porque Herodes está procurando a criança para matar. Aí diz a palavra que ele obedeceu e diz uma profecia que fala que do Egito Deus chamaria o seu filho, e eles foram para o Egito. Depois que Herodes morreu, o anjo voltou e disse, Herodes queria a morte da criança e esse já morreu, então volta, retorna. Então aqui praticamente está falando disso, mas também está falando, vai falar de uma perseguição contra os descendentes de Jesus, contra
as pessoas que são de Deus. Bom, eu vou falar de uma forma fácil para você entender. Quando nós não tínhamos Deus, nós éramos, as pessoas que não têm Deus são criaturas. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher os criou. Quando a pessoa ela reconhece o amor de Deus, ela reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo já herdou o poder no céu e na terra. Então nós temos também direito à herança quando nós aceitamos Jesus. Por isso que tem uma passagem que fala que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que quer dizer? Nós somos herdeiros de Deus? Como assim? A partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, entrego a minha vida para Jesus, é como se o meu nome, não sei qual que é o seu nome, você recebesse o sobrenome de Jesus. O meu, Valdemir Jesus. Então eu me torno co-herdeiro das promessas de Deus. Então, queira ou não, nós somos praticamente pessoas que somos descendentes das bênçãos, somos descendentes, digamos, talvez até de sangue mesmo. E o inimigo tem grande fúria. Por que a perseguição? Por que essa raiva contra o povo de Deus, contra os judeus? Porque são descendentes de um que venceu a morte, de um que ressuscitou, que tem poder no céu e na terra e que vai destruir o mal, destruir Satanás e os demônios. Então ele tem muita raiva. Então Jesus Cristo ele não tem poder nenhum. Aquelas pessoas que são salvas, então ele vai atacar quem? Quem é salvo, ele vai tentar fazer com que a pessoa caia, peque, volte ao erro, porque aí ele consegue dominar a pessoa de novo. Então a forma quando a pessoa entrega a vida para Jesus, não pode olhar mais para trás, tem que seguir adiante, porque senão o inimigo vai vir, ele não vai vir sozinho, ele vai buscar um reforço, porque ele vai querer amarrar a pessoa para nunca mais ela voltar. Porque essa pessoa amarrada, ela vai ser lançada também um dia no lago de fogo e enxofre. É muito sério, gente, isso. Então é muito sério. Vamos voltar para a palavra de Deus. Por isso que ele tem raiva. E quer... Versículo 5. Versículo 5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui está dizendo que nasceu o filho varão, Jesus Cristo, está falando de Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro, ou seja, com justiça. Não vai ter, no milênio, Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos, não vai ter injustiça. Isso é descartado. Então, por isso que fala, vai reger com cetro de ferro, que é vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Como foi arrebatado? Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias ensinando, pregando, depois ele subiu aos céus. E hoje ele está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. E está lá no trono, né? Junto com o Pai. Tem alguma referência à Bíblia? Tem. Abra comigo em Isaías 66, versículo 7. Volte algumas páginas, mas não saia de Daniel. Isaías 66, versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Então aqui está falando de Jesus. Aqui o que vai acontecer quando fala lá em Isaías que nasceu-lhe? Que vai ter pessoas que vão ser salvas nesse período. De meio às dores, pessoas vão ser salvas. Então vai nascer, através do nome de Jesus, pessoas vão serem salvas. Versículo 6, Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que sustentasse durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Aqui está falando a mulher, simboliza Israel, os descendentes de Jesus. Israel, os descendentes judeus, as pessoas que vão entregar. Então aqui está dizendo que muitas pessoas dessas vão
ir para lugares desertos, só que são lugares preparados por Deus. Aí eles falam, nossa, no deserto vai ser difícil. Não, Deus não sustentou o povo por 40 anos, de forma que a sandália dos seus pés, a roupa não desbotou, não acabou, era roupa e chinelo e calçado intacto. Por que para Deus não poderia? Deus sustentou durante 40 anos. Aqui só são 3 anos e meio. O que é impossível para Deus? Nada. Então, vai sustentar o povo. Deus, esses que não vão aceitar, vão fugir. Porque vai ser um sistema, que eu vou falar isso mais adiante, que dá a entender, o Apocalipse explica sobre isso, nós vamos aprender para frente, que vai ter uma época que não vai comprar e nem vender, a não ser que aceite a imposição do mal. Então muitas pessoas não vão ter o que fazer, então Deus vai cuidar desse povo. Vamos avançar. Aqui fala de anjos pelejam no céu contra o dragão. Aqui, gente, aqui é importante a gente entender também o que eu falei para vocês agora dos 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céu. Tem uns nomes aí escatológicos que fala sobre esses nomes aí. Eu não vou falar para vocês porque não adianta, né? A gente tem que aprender a nossa língua mesmo, português, e entender perfeitamente. Versículo 7. Houve peleja no céu. Gente, aqui, peleja no céu. Aqui há de entender de 2 formas. Peleja no céu, quando foi abatido o inimigo, aí ele caiu para a região celestial, que é não o terceiro céu, para baixo. Peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha só. Por quê, gente? Aqui é importante a gente entender de 2 formas. Primeiro, o inimigo caiu, desceu a terceira parte, a terça parte dos anjos, né? 33%. Então, o diabo e os demônios, anjos que eram bons se tornaram maus. O diabo, que era um ser criado em beleza, formosura, se tornou uma coisa horrível. E Deus fez com que praticamente esses seres se tornassem do mal, permitiu. É complicado a gente entender, mas nós temos que entender o seguinte: de que lado nós estamos? Do lado do bem ou queremos estar do lado do mal? Essa é uma escolha que muitas pessoas ainda não entenderam. Estar do lado do bem é estar do lado de Deus, Jesus, os seus anjos. Do mal, não precisa nem falar para você, basta ver tanta maldade. Daniel, veja lá, Daniel, falei para você guardar lá, Daniel, capítulo 10. Daniel também teve essa mesma visão do que aconteceu. Daniel 10, o versículo 13. Eu vou esperar que vocês encontrem. Eu já achei aqui também. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui está falando de um reinado antigo, né? De um império cruel também, que representa o mal, onde Daniel orava, a resposta não vinha. Então Miguel, o arcanjo, digamos o chefe dos anjos, ele veio como um guerreiro mesmo e abateu o mal com o poder e autoridade de Deus, de Jesus. Oh, glória a Deus! Ele abateu o que estava impedindo. E a resposta veio. E por isso que Daniel obteve vitória. Ninguém obtém vitória, gente, a não ser através do nome de Jesus. E diz aqui, versículo 21, 10, 21 também, tá? Versículo 21 também fala assim, ó: mas eu te declarei que está expresso na Escritura. Na verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aqui fala de uma batalha intensa, gente. O mundo espiritual é muito real, gente. É muito real. A gente vacila muito, há muitas pessoas que não acreditam.
pessoas que não querem saber, e isso é perigoso, porque isso pode ocasionar a eternidade das pessoas sem Deus, e é cruel. Daniel 12, versículo 1 também fala, eu fechei aqui a minha, mas eu volto a abrir rapidinho. 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Nesse tempo, que tempo que é? Mas ele já se levantou, já abateu o mal para colocar por terra do terceiro céu? Sim, entenda. O inimigo caiu do terceiro céu, mas ele ainda está nas regiões celestiais, nos 2 céus restantes. Então, a habitação de Deus é no terceiro céu. Por isso que Paulo fala numa passagem que em espírito Deus levou ele até o terceiro céu. Por que o terceiro céu? A habitação de Deus. Ninguém jamais, o homem pode pisar na lua, o homem pode pisar em Marte, o homem pode pisar onde quiser. Mas no trono de Deus, lá na habitação do Todo-Poderoso, no terceiro céu, ninguém chega, ninguém vai chegar, vai ser abatido. Passou na zona proibida, é abatido. Então não tem como, o inimigo não tem mais esse acesso. Na época lá de Jó, diz que ele tinha acesso para fazer acusações, mas ele acusa. Sabe aquele acusador de longe? Ele não tem coragem mais de olhar na cara, então ele acusa de longe, ele usa situações e pessoas para acusar. Vamos lá. Versículo 8. Aqui fala, todavia... Pastor, não está falando que houve uma batalha, uma peleja no céu? Sim. Aqui vai haver uma batalha para que o inimigo não ocupe mais as regiões celestiais. Não vai ter mais acesso, ele não vai ter mais acesso ao segundo céu e nem ao primeiro. Ele vai ser abatido totalmente. Se ele foi abatido do terceiro, está no segundo e no terceiro para baixo. Então ele vai ser abatido de novo do segundo, onde tiver demônio, onde tiver no segundo céu, ele vai ser abatido. Onde tiver no terceiro céu, ele vai ser abatido, porque vai ser colocado tudo por terra. Eles todos vão ser abatidos para a terra. Então, por isso que fala aqui dessa batalha com Miguel, o chefe dos anjos de Deus, e os anjos contra o diabo e os demônios. Então vai abater. Quando abate esses demônios que tinham esses acessos nas regiões celestiais, diz aqui, não achou mais lugar no céu deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Observa aqui, veja comigo, Lucas 10, 18. Jesus falou sobre essa passagem, Jesus viu isso acontecer. Lucas 10, 18. Evangelho de Lucas 10, versículo 18. Eu vou esperar que vocês achem. Olha o versículo 17, eu falei isso aqui em live anterior, mas eu quero repetir de novo, porque há pessoas que ainda não entenderam. Então regressaram 70 possuídos de alegria, felizes, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Aí ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui falando sobre a Apocalipse, né? Eu creio que também... quando foi expulso do céu, também do terceiro céu. E eis que vos dei autoridade. Aí Jesus fala, veja no versículo 20, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos submetem, sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Aqui eu falei que há muitas pessoas que subestimam o poder do inimigo. Nós não podemos ter medo, porque Jesus é maior, é mais tremendo. Só que há muitas pessoas que ficam subestimando. Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor. Sim, gente, somos mais que vencedor, mas não precisa ficar subestimando, humilhando, porque
porque o inimigo já foi humilhado por Deus. Agora, nós, mortal, que ainda não alcançamos a salvação, ainda estamos lutando pela salvação, vamos enfrentar um ser que, diante do ser humano, ele é mais forte do que o ser humano, só não é mais forte quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo passa a habitar. Por isso que fala, maior é o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Então, mesmo a gente cheio do Espírito Santo, mesmo cheio de Deus, nós não podemos subestimar, gente. Então prudência, cautela, usar a autoridade no nome de Jesus, mas ficar feliz e alegre porque o nome da gente, a nossa vida, um dia pode estar na eternidade com Deus. Isso que devemos ficar felizes, não porque o mal, eu orei lá, o mal caiu por terra, kkkk, e se acha que é o salvador e tenta fazer um monte. Não, gente, não vá nessa onda, porque eu já vi muita gente cair, tombar feio, porque o inimigo foi afrontado, foi menosprezado e a pessoa não vigiou. A primeira tentação, ele diz aqui na palavra, ele o sedutor do mundo, ele seduziu a pessoa, lançou tentação, a pessoa caiu, e agora eu imagino o inimigo dizendo para essa pessoa, e agora, vai pisar na minha cabeça? Gente, a coisa é séria, tá? É séria. A gente ouve muita coisa, a gente aprende muita coisa errada e a gente precisa corrigir, porque se a gente não corrigir, nós vamos sofrer consequências. Voltemos para Apocalipse. Foi atirado em terra. Então, agora a coisa vai ficar feia. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então o inimigo ele ficava acusando, né? Mesmo não tendo acesso ao terceiro céu, ali na região do segundo céu, próximo ainda, ficava acusando. E mesmo que o acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Está dizendo que muitas as pessoas agora vão ser salvas, ou seja, o poder de Deus, as orações das pessoas não vai ser mais impedidas, como Daniel um dia orou e as orações foram impedidas. Não, já bateu o inimigo, não tem, então as orações passando pelo primeiro, segundo e terceiro céu chega a Deus mais fácil, ou seja, então essas pessoas, mesmo morrendo, pagando com a sua própria vida, elas vão ser pessoas que vão vencer por causa do sangue de Jesus, por causa do testemunho que vão dar, mesmo diante da morte. Versículo 12. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Enquanto a festa no céu, enquanto o céu está livre, não tem mais o mal para agir, o inimigo está totalmente sobre a terra, ele desceu, foi abatido totalmente em terra, na região nos ares, ele não tem mais acesso. Parece familiar você olhar os países dizendo não pode sobrevoar, os voos de determinado país aí estão proibidos de sobrevoar a nossa região, porque se sobrevoar vai ser abatido. Soa algo familiar? Isso que aconteceu, está acontecendo, é uma visão muito clara do Apocalipse, tá? Só para vocês entenderem, não é em vão essa guerra não. Vamos lá. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, ou seja, cheio de ira, cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quanto tempo lhe resta? Praticamente uns 3 anos e meio. Então 3 anos e meio, ele já sabe que Deus já decretou o fim dele, ele já sabe que ele não vai poder mais agir, então ele vai fazer o seguinte, ele vai vir com tudo, é para arrasar mesmo. Por isso que Daniel fala na visão lá que esse era terrível, cruel, devorador, pisava, porque ele está com raiva, ele não tem mais lugar, nenhuma região. Não tinha no terceiro céu quando foi abatido da primeira vez. Agora na segunda peleja entre Miguel e os anjos,
abateu também, ou seja, a visão que ele tinha do céu não tem mais, agora está sobre a terra, o mar. A visão dele se tornou uma visão somente terrena e mar. Aí diz assim, vamos ver o versículo 13, o que ele vai fazer? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, ou seja, ele vai vir perseguir mais ferozmente Israel, o povo de Deus, que dera à luz a um filho varão. Por que aqui está falando que Jesus... Porque Jesus nasceu, né, gente? Nasceu em Jerusalém, em Israel, e tem descendentes, e foram dadas à mulher, dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto. E até o deserto, deixa eu continuar, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora a vista da serpente. Nesse período o inimigo vai vir e muitas pessoas que são de Israel, o povo, Deus vai ocultar, vão receber, como diz aqui, como águias, vão ter como voar. Não sei se você já sonhou voando, o inimigo perseguindo você, mas é algo maravilhoso. Você ali, de repente você começa, eu já sonhei várias vezes, você começa a voar e você fica na região assim alta, aí você olha para baixo, o inimigo não te alcança porque você voou. Então vai ser mais ou menos isso. Eu já tive essa experiência várias vezes, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Fora da vista da serpente. Aí aparentemente parece, né, que a serpente vai ficar contente em ser enganado. Não, ele que é o enganador do mundo, que engana. Versículo 15 diz aqui, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É mais ou menos, sabe aquela onda do mar que ele joga a água vem e tenta arrastar a pessoa para dentro e vai arrastando. Por que muitas pessoas morrem afogadas? Porque a água arrasta, vai arrastando. Gente, e é assustador quem morre afogado. Eu já vi cenas, eu já presenciei, eu já ouvi. Ver pela televisão é uma coisa. Gente, é assustador, gente. É uma coisa terrível, é muito triste. Então o inimigo vai fazer com que aquelas pessoas venham, né? Mas diz aqui, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio. Lembra? A terra vai se abrir no meio e aquelas águas vão descer, e o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a terra vai se abrir e vai automaticamente a água e o rio ser engolido pela terra, porque Deus vai fazer isso. É Deus, né, gente? É Deus. Pastor, isso lembra alguma coisa? Lembra Corá, Datã e Abirão, aqueles rebeldes? Da mesma forma, gente, que Deus fez com que a terra se abrisse sobre Datã, Corá e Abirão, que eram pessoas rebeldes contra Moisés e o povo, contra as leis, a terra se abriu e engoliu. Da mesma forma, o inferno vai se abrir para os rebeldes que não aceitam as coisas de Deus e vai engolir essas pessoas. Mas para aquelas pessoas que o inimigo tenta, porque o inimigo ele tenta imitar as coisas de Deus, Deus vai socorrer as pessoas que confiam nele. Então o inimigo vai tentar e Deus não vai permitir. Vamos continuar. E quem que abriu a terra e não permitiu? Da mesma forma que Deus fez lá, a terra engoliu os rebeldes, ali a terra vai se abrir, não para engolir as pessoas que estão fugindo, estão tentando se escapar da perseguição do mal, mas não, vai engolir as coisas que o mal fez. Então tudo que é mal, as pessoas que vivem má, rebelde, essas pessoas um dia serão engolidas e essa terra vai se abrir. E eu lhe garanto
que embaixo da terra existem coisas que são, como é que eu posso dizer para você, para não, existem abismos debaixo da terra. Mas vamos mudar de assunto, deixa isso para uma outra aula ou outra coisa. Vamos continuar aqui para a gente estar terminando. Versículo 17. Irou-se o dragão. Irou-se já é uma coisa normal dele, né? Contra a mulher. Já que a gente não conseguiu atacar diretamente os descendentes de Jesus, o inimigo. Tá, então vamos fazer o seguinte, já que não conseguimos atacar Israel, essa nação, esse povo, vamos começar a perseguir a sua descendência. E diz aqui, e fui pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O inimigo se pôs em pé sobre a areia do mar, mas as pessoas de Deus aqui guardaram o mandamento de Deus e o testemunho. Então ele não vai poder fazer nada. Só resta a olhar a salvação de Deus. E depois vai vir o capítulo 13, que nós vamos estudar na próxima aula de Apocalipse. Antes de terminar, eu gostaria que vocês lessem comigo Daniel 7:25, que é uma referência do versículo 12 e 14. Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e aos santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra lá que fala sobre tempo, metade de um tempo? Aqui está falando que é o que vai falar aqui no capítulo 13, tá, gente? 12, versículo 7. Aí mesmo, Daniel 12, versículo 7. Só para vocês já se preparar para a próxima aula. 12, versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Por isso, que depois de um tempo, metade de um tempo, e quando se acabar de destruir o povo de Deus santo, essas coisas se cumprirão. Então aqui, o inimigo ele vai conseguir matar muitas pessoas, mas essas pessoas, conforme o versículo 17 aqui, os que guardaram o testemunho de Deus e têm os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então ele vai conseguir matar muitas pessoas. Ele vai se voltar, já que não conseguir alcançar a mulher, que representa Israel, o povo de Deus, então vou alcançar os descendentes, ou seja, os remanescentes que sobraram, esses que são mais frágeis, que não vão conseguir voar. Então o inimigo vai partir. É sempre assim, né? Quando ele não consegue um objetivo, ele tenta os menores. É uma pena, né? Parece que a gente está vivendo esses dias de hoje. Gente, é o seguinte, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima live com mais um estudo do livro de Apocalipse. O próximo capítulo é o capítulo 13. Posso ler, pastor? Pode. Deus vai abrir o entendimento para compreender mais ainda. E se prepare que em breve nós iremos ler sobre Daniel, Isaías, fala muito sobre o fim dos tempos, sobre nova terra, novo céu. Então nós vamos ver isso mais adiante. Mas vamos terminar Apocalipse direitinho. Estamos no capítulo 13, falta mais 9 capítulos, né? Para terminarmos até o 22. Fiquem com Deus, Deus abençoe, boa noite e até a próxima live. Tchau, gente. Boa noite a todos.